A minha infância eu vivi aqui. Isso aqui para mim é a extensão da minha casa, como eu falei. E a gente vinha direto aqui, porque meu pai era maquinista, trabalhava aqui. E sempre que tinha problema com as máquinas, a gente tinha que trazer a comida, tinha que fazer todas as coisas. Sorte que era bem perto, né? E aqui não tinha nada, era só mato, tinha só nossas casas ali e mato. Ou seja, aqui foi a extensão da minha casa por muitos anos. A família era quem? Pai, mãe, quantos E irmãos? 6 filhos. 6 filhos. 6 E a filhos. senhora está em qual Eu posição sou ali? terceira. Terceira. E assim, a família morava nas casas aqui? Exatamente. É isso aí? Exatamente. O engenho deu essas casas para os empregados. Aí o que aconteceu? Eles, de início, começaram a cobrar um aluguelzinho dos empregados. Só que depois era ilegal. Aí eles tiveram que devolver. E aquela devolução foi uma festa. Todo mundo ficou feliz da vida, porque é um dinheiro que a gente não esperava, e naquele tempo era complicado a vida, né? Não era que nem hoje. Então foi uma festa. O engenho devolveu certinho e a gente foi tocando a vida. Meu pai, infelizmente, faleceu com 50 anos, porque, na verdade, logo depois que ele ficou doente, isso aqui já foi vendido. Foi vendido para o Silvio Gordo. Ou seja, daí criou aquele problema das casas, porque o Silvio Gordo não tinha nada a ver com o engenho, e nem com os empregados. Ele pegou isso aqui, já comprou e acabou. Aí foi aquela guerra, para as pessoas poderem ficar com a casa. Comprar, na verdade, né? Então, ali entrou um monte de político, até padre, para poder ajudar nós, para comprar a casa, porque, na verdade, seria uma casa acessível para a gente, né? Comprar. Porque eram umas casas simples. E foi isso aí, a gente conseguiu. E aí, vamos voltando, porque aquela hora não gravou, isso em que ano mais ou menos? Então, desde que eu me conhecia por gente, já tinha isso aqui, né? Eu nasci em 47, ou seja, foi até acabar. As primeiras lembranças da senhora foi aqui? Tudo aqui. Tudo aqui. Tudo aqui. Que nem eu falei para você, a gente vinha, isso aqui para nós era uma festa, porque eles levavam garapa, aqueles torrão de açúcar, que na época era uma felicidade aquilo, né? Então a gente até gostava de vir. Só que depois a vida muda muito, né? A gente muda, tudo muda. E daí, hoje em dia, eu já frequento pouco aqui. Uma devido à idade, outra que para mim já não tem novidade mais aqui. Tudo que eu tinha que viver aqui, eu já vivi. Mas enquanto criança, os trabalhadores aqui, podia ter esse movimento também das crianças aqui? Ou Não, era só não, a gente semana? ficava lá na portaria. Na portaria. Aqui dentro era perigoso, né? Era fechado. Era fechado, era muito perigoso, principalmente para criança. Tinha caminhão. Tudo. Caminhão de cana, trem, então não tinha condição. E o trem fazia esse circuito. Exatamente, aqui, né? passava aqui. Olha só. Tinha a linha aqui. Acho que ele dava a volta por trás. Exatamente. E ali tinha, daí você indo para lá, tinha a cooperativa dos empregados. Era aqui dentro? Não. Passando ali a ponte. Passando a ponte, nessa rua mesmo. Tá. Tinha o açougue dos empregados, o consultório médico, o doutor Pacheco. Tinha a dona Maria, enfermeira. Todos da nossa época. E depois tinha a cooperativa. E a cooperativa, eles mesmos já beneficiavam o arroz, moíam o café. A gente foi criado mais ou menos com as coisas tudo natural, sem química nenhuma. E a gente tinha, no fim do mês, o engenho dava um vale para as pessoas, para os empregados. E com esse vale a gente ia lá e fazia compra. Quer dizer, que era o melhor dia do mês. Era tudo em torno, então? Tudo em torno aqui. Não saía daqui. Era tudo engenho. Foi isso aqui, foi um pai e uma mãe para muita gente. E a mãe da senhora trabalhava também aqui? Não. Aqui só trabalhava homem. Algumas mulheres no escritório, só. Não tinha mulher aqui dentro. E ela só homem. ficava o dia todo na casa lá? Na casa. E as lembranças da senhora nessa casa? Foi tudo, né? Porque a gente considerava como se fosse nossa, mesmo não sendo, né? E a gente enraizou aqui.
Enraizei aqui. Tanto é que eu morei um tempo fora daqui, mas a minha casa ficou. Eu nunca desfiz dela. E vou ficar aí até morrer. Porque para mim isso aí, um monte morreu aí, um monte nasceu aí. Ou seja, tem muita história ali. Então eu não tenho vontade nenhuma de desfazer disso. Em relação ao pai da senhora, como é que foi esse? O meu pai foi um homem muito maquinista, foi um homem muito direito, muito fiel a isso aqui. Só trabalhou aqui, né? Tanto é que quando hoje, antigamente era derrame, hoje é AVC. Deu AVC, paralisou um lado, aí ele não pôde mais trabalhar. Aí ele ficou nessa situação, isso ele teria uns 48 anos. Quando ele fez 50 anos, deu um infarto e morreu. Morreu muito jovem. E as lembranças enquanto ele maquinista, a senhora? Ele era feliz aqui, muito feliz. Tem essa lembrança? Tenho. Ele dirigindo o trem, acho que é isso, né? Dirigindo o termo, pilotando o trem. É o trem. Ele ia buscar cana, né, no Santa Rosa, que Santa Rosa também não tinha nada naquele tempo. Hoje é um bairro lindo, mas naquele tempo não tinha. Então era plantação de cana, eles iam para as outras usinas, Água Santa, Tamandupá, esses tipos de lugar. Sabe que a Água Santa o pessoal fala bastante de lá. Água Santa. Tem que a conexão aqui também. Já ouvi falar outras histórias, o pessoal falava bastante de Água Santa. Tinha Tamandupá, Água Santa, Santa Rosa. Antigamente a Santa Rosa não chamava Santa Rosa, chamava Juqueri. Então, Juqueri, que se tornou Santa Rosa. Mas daí o trem acho que passava por Passava, aqui e ia nesses bairros. Aí precisava, vinha, né? Nunca houve um acidente que eu soube. Era tudo muito bem orientado. Quando o trem vinha, já fechava a rua para o trem passar. Era assim, bem arrumadinho, viu? E aí, assim, e a senhora estudava próximo aqui também? Como é que era isso? Eu ia frequentei José Romão. Só tinha essa escola. Depois que veio o Jerônimo Galo. Agora tem muita escola aqui, mas antigamente não tinha. Só tinha nós. Bom, tem mais alguma coisa, assim, uma história? Eu queria que a senhora contasse alguma história. Se você quiser perguntar, assim. Se eu lembrar, faço questão de responder. Então, vamos pegar alguma coisa, tem alguma coisa que aconteceu na infância ou na adolescência? Uma coisa assim que eu estava perguntando ontem para uma senhora, uma personagem que estava aqui ontem. Como é que era assim, o cotidiano em relação às atividades? Eu tinha cinema para ir? Tinha, o próprio engenho tinha o Grêmio, Grêmio dos empregados. E eles passavam filme. E seria a nossa distração, sempre. A gente já fica, desde de cedo, a gente já queria saber o filme que ia passar. Tinha o seu Galese. O Galese era o que passava o filme ali, né? E a gente já ia direto no cinema, né? Já pegava fila de tarde, porque a gente, na época, era tudo quase uma pré-história. E a gente ficava querendo pegar lugar bom, então... 5 horas a gente já ia na fila. E o Grêmio seria também aqui perto. Que a gente ia assistir, tinha seriado que a gente assistia. Tudo coisa que não... Se você for falar para a molecada hoje em dia, bem, eles nem sabem o que é isso. Mas isso aí a senhora já estava na adolescência ou não? Não, era a infância ainda. Na infância ainda. E daí na adolescência aí começou a mudar um pouco. Porque daí já começou tinha o Atlético, tinha... Aí a gente já ficou dividido, um pouco para um pouco para outro. E tinha um negócio também de enquadrar jardim. Tinha enquadrar o jardim. Umas moças de um lado e os moços do outro. E era uma paquera, né? Mas lógico. E outra coisa, era das 7 às 9 só. Tinha horário. Hoje em dia, esse horário, as meninadas não sabem nem onde vai. E essa hora, para nós, eu tinha que estar em casa. Era meio rígido. Não sei se valeu muita coisa, mas era o que tinha. E daí a senhora ficou a senhora casou depois? Depois eu casei. Casou isso que ano, mais ou menos? 70. 70, daí mudei para São Paulo, fiquei 10 anos lá. Mas com o coração aqui? Aqui, sempre aqui. Não passava 15 dias se eu tinha que vir. Ver meu povo. Porque lá eu não consegui fazer muita coisa, né?
Meu marido veio fazer, ele era topógrafo, ele fez a Nova Piracicaba inteira. É mesmo? E daí eu conheci ele, daí a gente casou, fui para lá. Mas daí, com o tempo, foi indo, ele não quis mais ficar lá, voltamos para cá e foi assim. E como que a senhora conheceu ele? Aqui. Mas como é que foi, senhora? É porque tinha um escritório lá perto da minha casa, que eles vendiam os lotes da Nova Piracicaba. Bem pertinho de casa, conheci ele ali. E assim foi. Deu encaixe e a gente fez. Fala. Não, eu queria que a senhora contasse como é que foi esse momento, assim, ele passou assim, ou só, ele trabalhava ali, não? Não, então. Porque a gente ali era meu caminho, porque como tinha, a gente falava cocheira, mas não era cocheira, era Chácara São Pedro, que seria lá perto da ponte. Então ali, lá embaixo, não tinha essa ponte, mas minha tia morava lá, tinha 10 casas ali, e tinha olaria também, seria mais 10 casas. Então, quando eu passava, que eu ia na casa da minha tia, sabe? Então ficou aquela coisa, assim, aquela paquera, aquela coisa, e foi dando vida. E depois ele foi enquadrar o jardim também? Não, ele não era de jardim. É? Ele nem sabia disso. O jardim já era eu mesmo. Aí deu Mas todo mundo ia, viu? Toda molecada ia. Tinha festinha, as festinhas da igreja. Tinha serviço de alto-falante, como é que os moços ofereciam música para as moças. Então, o tipo de paquera completamente pré-histórico. Era como se fosse um correio elegante. Exatamente. Ali, até depois teve o correio elegante. Mas antes do correio elegante era oferecer música. Era uma delícia. Porque não tinha outra coisa, tu não conhecia outra coisa. E era um serviço, assim, vamos dizer assim, da igreja? Da igreja. Aí tinha barraquinha, né? Barraquinha do coelhinho, tinha barraquinha... tinha um monte de coisa. Pastel, tudo. E era uma delícia. E já era o Padre Jorge ou não? Já era o Padre Jorge. Nossa, não, até... Tinha o Padre Romário também. Que é antes dele? Era um pouquinho antes, que era um santo. Daí veio o Padre Jorge, ficou até, você sabe a história. Que não era muito santo. Não, que você falou ele era um santo, né? O Padre Romário. Padre Romário. Agora o Padre Jorge ele é muito bom também, mas é completamente diferente. Nesse cinema, a senhora tem lembranças de filme lá ou não? Tinha, seriado principalmente, né? Tinha muito seriado. Não sei se eu vou lembrar, porque é muitos anos, né, filho? Tinha muita coisa, nossa. E a gente acompanhava. E aí se passasse capítulo repetido. Aí o cinema inteiro gritava. Olha só. Tinha que estar atualizado. Porque a criançada, né? A criançada tem a mente limpa, sabia tudo. Legal. Bom, acho que é isso. E o que mais que você quer saber? Da Boys? Da Boys. Trabalhei lá. Trabalhei lá. Levantava às 4 da manhã. Então, pera lá, vamos começar de novo. Isso a gente vai falar em que ano, mais ou menos? Da Boys? Bom, eu tinha 16 anos. Seria 67, 68, mais ou menos, 65. É por aí. Né? E eu consegui um emprego lá, um empreguinho até bom, gostava. Só que era muito sacrificado, porque eu era criança praticamente, né? Não tinha 16 anos. Tinha que levantar às 4 da manhã, entrava às 5 lá. E naquele tempo não tinha muito perigo, né? Você vê, eu ia sozinha. Saía daqui. Daqui, atravessava a ponte e ia. E não tinha essa ponte, tinha aquela. Só aquela. Não, essa não, essa é super nova. Então era aquela, só tinha essa ponte. Aí a gente ia, fiquei 6 anos lá. E os americanos, que era o dono. Muito legal, viu? Mas lá muita gente trabalhou, né? Muita gente, muita gente. Ou trabalhava no engenho, ou trabalhava na Boys, ou trabalhava no Didini. A base era essa. Aí o resto, aí já era outras coisas, mas a base mesmo, o pesado mesmo, eram esses 3. E a senhora ficou lá quanto tempo? 6 anos. 6 anos. E como é que era a rotina ali? Era cansativa? A rotina lá é uma semana das 5 a 1h30, a outra semana das 1h30 às 10. Tinha o terceiro turno, mas sempre é só homem. Quando que fechou a Boys, né? Ai, faz tempo, né, filha? Não sei.
sei, porque daí foram embora daqui, os americanos. Caboiná, eu também já não estava aqui essa época, então eu não posso falar para você certinho data. O Boys tinha ligação com a gente? Nada. Não tinha nada a ver Nada, com nada, ninguém, nada. Era outro... É outro setor. Lá é tecelagem, tecido. né? Lá é tecido. E aqui era açúcar. Completamente diferente. Né? E o que mais? Se você tiver quer saber alguma coisa, se eu puder falar. E ia na praça José Bonifácio também? Lá não, porque aqui tinha uma questão que os moços do centro não podiam vir na vila. Tanto é que falava que a gente era índio. Moço do centro não podia frequentar a vila. E eles lá liberavam a gente para ir lá. Só que eles não podiam vir. Porque as moças da vila eram deles. É. Era o que tinha na época. Né, Vera? É isso aí. Isso, assim, quando eu era jovem também, tinha essa rivalidade. É, entre mas os no seu bairros. tempo já estava amenizado. Mas assim, tinha muito Vila Resende contra Paulicéia, contra Paulista, tinha esses, É. tinha essa Hoje acabou, rivalidade. graças a Deus, né? As pessoas já entenderam que isso aí não funciona. E as pessoas se matavam com isso, aí Opa. é briga. Nossa, isso aí é paulada mesmo. Olha que nós era disputada. Hã? Delícia. Fala, E Carlita. daí por isso que não ia pro centro, então. Não, Por isso muito pouco. Muito pouco. Comércio mesmo, a maioria era aqui. A gente se virava por aqui mesmo. Porque também nem tinha muito o que comprar, né? Porque naquele tempo não existia muita loja que vendia coisa pronta, né? A gente comprava tecido, a mãe fazia do jeito que dava e acabou, e estava bom. E o bonde? O bonde? É. Ah, o bonde é uma delícia. A gente adorava ir de bonde. Pegava o bonde aqui. Pra você ter uma ideia, eu tinha um parente que morava em São Paulo, a gente levava o dia inteirinho para chegar em São Paulo. Porque pegava o bonde aqui, descia no centro, pegava outro bonde, descia na Paulista, pegava o trem. Ó, era uma aventura. É mais fácil hoje em dia você ir para os Estados Unidos do que você ir daqui em São Paulo, naquela época. Demorava umas 10 horas. Muitas horas, muitas horas. Mas deu tudo Tinha certo. trem que ia para São Paulo também, né? Tem, mas já era só trem que ia. Ah, só tinha trem. Só o trem. Depois que veio o ônibus, muito tempo depois. Então a gente se virava assim. Ou seja, quase nem dava para ir. Porque você tinha que fazer uma programação para você ir para lá. Senão você não conseguia. E quando a senhora ia com a família? Com a família. O pai e a mãe. É, eu era criança, né? E o pai era bravo ou não? Não, um santo. Depois. Minha mãe era mais brava. Mas meu pai era uma beleza. Apanhava ou não? Não, nunca. Não tinha chinelada? Minha mãe. A mãe tinha, pai não. Voava chinelo? Exatamente. É, porque a mãe que fica mais junto, né? Agora, quantas vezes que eu aprontava alguma coisa, eu ficava aqui na porta esperando ele sair para mim ir embora com ele. Porque eu sabia eu junto com ele não apanhava. E assim foi. E a senhora tem filhos? Tenho 2. Mora de Piracicaba? Mora. 2 filhos. Casal. Tem neto. Né? A senhora tem neto? Tenho 2. Esse que está fora Esse e que tem um mora outro em aqui. Porto Alegre, lá? É, Porto Alegre. Se Deus quiser, o ano que vem já se forma. E vamos que vamos. Tá bom? Tá certo. Muito obrigado. Nada, então. bem. Fica à disposição se precisar.